Glória a Jesus. Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Quem não me conhece, sou a missionária Teresa. Quem não é inscrito no canal, se inscreva e ajuda o canal a crescer. Amém? Seja um evangelista. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Tenho uma pequena experiência para contar, para compartilhar com a igreja do Senhor. Amém? Mas antes, porém, tenho uma palavra para meditar junto com a igreja do Senhor. Amém? Que se encontra em Tiago, aleluia, no seu capítulo 3, no seu verso 6, ele diz assim: a língua também é um fogo como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo vai nos exortar para termos cuidado com a língua, porque a língua, aleluia, também é um fogo, é um mundo de iniquidade. Por meio da palavra, aleluia, o homem pode tropeçar, o homem pode perder a salvação da vida eterna. Então o apóstolo Paulo exorta que nós devemos ter muito cuidado com a língua, porque a língua ela tem o poder de matar, de destruir uma cidade completa, e a língua também tem o poder de salvar quando nós usamos corretamente, conforme o Senhor ama e conforme o Senhor quer. Porque muitas das vezes nós que dizemos que sermos servos do Senhor, muitas das vezes né, nossa boca sai palavra, né, porque a Bíblia vai dizer que é impossível na mesma boca né, sair água doce e água amarga, porque não é assim que o Senhor quer que nós venhamos viver. O Senhor ele quer um povo santo, puro, que a nossa linguagem deve ser sã, deve ser pura, sem mancha, sem mácula. Então o apóstolo Paulo vai nos exortar que na verdade devemos ter um cuidado com a língua e colocar freio nas nossas línguas. Amém? Então eu tenho uma pequena experiência para exortar a igreja do Senhor, dizer de que devemos ter muito cuidado, principalmente para os pais que têm seus filhos. Cuidado com a palavra de maldição na vida do teu filho. Cuidado com a palavra de maldição, porque muitos pais têm condenado seus filhos por causa de palavra. Muitos pais, hoje os filhos são homossexuais, hoje as filhas são lésbicas, hoje os filhos são o que eles são alcoólatras. Muitas das vezes tudo isso veio por meio dos seus pais. Amém, igreja? Quero dizer para a igreja amada do Senhor Jesus que a palavra tem um poder muito grande no mundo espiritual. Quando o pai libera a palavra de bênção, então aquela bênção vem sobre o filho. Quando os pais liberam a palavra de maldição, o inferno pega aquelas palavras de maldição e ele amarra a vida da pessoa. Ele acorrenta, pega aquelas palavras, né, fazendo invocações, porque tem mães que na verdade, quando dá luz a uma menina, não queria uma menina, eu queria um rapaz. E aí né, a criança já foi rejeitada. Aí o inferno faz o quê? O inferno já coloca pensamentos na cabeça da criança de que seria melhor se fosse homem. Seria melhor, né, porque a mãe gosta, né, gostaria que fosse homem. Por que hoje muitos filhos estão a se desviar? Por meio dos seus pais. Papai, mamãe, tenha cuidado, né? Tenha cuidado, aleluia, com a língua e como se dirigir aos seus filhos. A experiência que eu tenho, eu me lembro que foi no ano passado, isto foi no ano antepassado, no princípio do ano antepassado, creio que o ano passado, no princípio, eu tive um sonho, uma revelação, na qual eu vi, nem eu não vou citar nome da pessoa aqui, a pessoa né, que tem me perseguido, eu vi uma bruxa. E aquela bruxa, eu vi aquela bruxa e eu andava, só que aquela bruxa pegava um dos meus filhos. E lá no sonho eu consegui enxergar e entender que algumas palavras que eu no passado liberei pela vida do meu filho, uma palavra assim que não agradava, e algumas palavras assim também
que o pai, né, do meu esposo, né, liberava assim na vida da criança, e eu via aquela bruxa pegando aquelas palavras e dizia, né, repetia as mesmas palavras, olhava para a criança e repetia as mesmas palavras, né, porque quando o pai diz, você não presta, a criança não vai prestar, você não vale nada, a criança não vai valer nada. O que é que se deve fazer? Né, para todos os pais, para todos os pais que liberaram palavras de maldição sobre a vida dos seus filhos, ou quando estava a criança estava no ventre, então venha quebrar esta palavra de maldição, venha repreender em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder de curar, de libertar. O sangue de Jesus tem poder de transformar. Então, aleluia, eu conseguia enxergar aquilo e eu dizia, eu chamava meu filho, sai dali, sai dali. E eu via aquela mulher e sorria, né? Ela ria e ela jogava palavras de maldição. E naquele dia, quando eu me despertei, igreja amada do Senhor, desde aquela data, né, na minha boca, glória a Deus, Deus seja louvado, tenho me concentrado, né? Apesar de que não é fácil, sabe, né? Quando Jesus chama e a gente tem filho, muitas das vezes o inimigo não consegue tocar em você, mas quer tocar nos teus filhos, então devemos vigiar com a boca. Desde aquela data que eu compartilhei esta experiência, essa revelação, na minha casa, graças a Deus, a gente já não tem lançado palavras assim, a gente dobrou o joelho e orou, e nós quebramos todas aquelas palavras de maldição. Glória a Jesus. E eu quero dizer para a igreja do Senhor, você que é pai, você que é mãe, a mim o Senhor repreendeu, mostrou, né, que a palavra, quando ele liberar uma palavra, né, que o pai ou a mãe joga uma palavra sem querer, nem de uma palavra que não edifica, mas mata espiritualmente, então venha pedir perdão, venha se arrepender, venha se converter e coloca teu filho nas mãos do Senhor, porque apesar de que os filhos são assim, insurretos, mas nós estamos aqui os pais para dobrar joelho, porque a Bíblia vai dizer em Salmo 126:3, eis que os filhos são a herança do Senhor, sendo os filhos a herança do Senhor, então vamos colocar nossos filhos nas mãos do Senhor, porque a Bíblia vai dizer, Isaías 54:17, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Então profetizo em nome de Jesus que nenhuma arma preparada contra teus filhos, contra a tua vida, prosperará contra ti. Se crê, então receba em nome de Jesus. Venhamos vigiar em nome de Jesus, porque já é a última hora, Jesus está a voltar e Ele quer levar um povo santo, um povo lavado e um povo remido para o reino dos céus. Não é o momento da gente olhar nas coisas terrenas, mas é o momento de olhar para cima, para Jesus, porque o que está em jogo é a nossa salvação. Então, igreja, vamos lutar para a nossa salvação, com que amanhã nós venhamos cantar Hosana, Hosana nas alturas. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus. Aleluia.